poderá se comparar a ti. A gratidão, no contexto da palavra de Deus, consiste no reconhecimento de dádivas recebidas que foram ofertadas de graça. A gratidão está do lado de quem recebe a dádiva, por isso ela deve ser espontânea, é um fruto de um coração rendido a Deus. A Bíblia ensina-nos tanto a dar como a agradecer por tudo que recebemos. Lindo Senhor, ilumina-me. Está a chegar o nosso encontro com Deus e nós temos uma promessa de Deus para ganhar as pessoas desta nação para Cristo. Assim, o encontro é um meio das pessoas terem uma experiência pessoal com Deus e serem marcadas por Ele. Cremos que o dia 13 vai ser um grande dia para todas as pessoas que participarem. E no sábado passado, tivemos aqui no Prédio da Videira a gravação do CD Em Portugal como nos céus. Foi um tempo maravilhoso e edificante de louvor e adoração. Confira as fotos. Nós estamos aqui neste lugar para dizer te amamos. Nós estamos aqui neste lugar para dizer te amamos. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui neste lugar para dizer te amamos. Nós estamos aqui. E o Videira News termina aqui. Tenham todos uma semana cheia de bênçãos e experiências com Deus. E até a próxima edição. No início do século XVI, a igreja vivia ainda aquele momento de tremenda decadência e controvérsia. Os papas romanos alcançaram o apogeu da decadência moral e da falta de autoridade. E há uma iniciativa do Papa em Roma de reconstruir a Basílica de São Pedro. A Basílica de São Pedro era uma igreja antiga, pequena, e há então no ambiente do Renascimento há uma necessidade de fazer algo com grande impacto, que expressasse aquele novo momento que a Europa vivia, das artes, da arquitetura, da pintura. Então, uma nova basílica imensa para causar um grande impacto na cristandade é idealizada. Só que há um problema, a igreja não tem dinheiro para isso. E a igreja já vivia ao longo de séculos usando o expediente da venda de indulgências, que é a autoridade legal para decretar o perdão de pecados. Alguém pode ser perdoado por peregrinar até um local onde há algum santuário, ou simplesmente por uma declaração ou um decreto papal. E é instituída então a venda dessas bulas ou desses decretos impressos em papel que valiam como perdão de pecados. As pessoas então que comprassem essas indulgências estariam ajudando a igreja, esse era o objetivo prático da venda de indulgência, a construir a Basílica de São Pedro, ao mesmo tempo recebendo o benefício de ter
os seus pecados perdoados ou até o pecado dos seus parentes que já haviam morrido e estavam no purgatório. Essa era a famigerada venda de indulgências que causa tanta controvérsia e tanto conflito. Estamos em Roma, no Vaticano, numa audiência pública do Papa Francisco. Temos ao fundo a Basílica de São Pedro. Esta basílica, no início do século XVI, esteve no centro da controvérsia que eclodiu a Reforma Protestante. Lançaram uma ousada estratégia para levantar recursos através da venda de indulgências. Esta foi a gota d'água que fez iniciar a Reforma Protestante na Alemanha. Bürger Sachsens, alle, die ihr beladen seid, besorgt seid, ängstlich seid ob des zukünftigen Seelenheils. Heute bringe ich euch frohe Botschaft, ausgerüstet mit der Autorität unseres heiligen Vaters, Leos X., bringe ich euch Ablassbriefe. Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer in den Himmel springt. Uma outra fonte de renda para a igreja eram santuários em cada cidade que queria atrair turistas e peregrinos, comprar relíquias sagradas. Os ossos de um santo, o dente de um outro santo, a cabeça de João Batista, um pedaço da cruz de Cristo, cabelo de alguma santa canonizada, e isso espalha pela Europa e se torna prática corrente. E havia literalmente coleções de milhares de relíquias sagradas para atrair peregrinos para aqueles centros da cristandade. E Calvino afirma que na Europa, nessa época, havia mais ou menos 12 cabeças de São João Batista sendo veneradas por toda a Europa. Havia pedaços da cruz de Cristo em quantidade tão assustadora que dava para construir um navio. O arcebispo da Mongúcia afirmava que possuía um ovo e uma pena do próprio Espírito Santo. Absurdos como esses eram práticas correntes. Tudo isso para levantar recursos, para manter santuários e, como eu disse anteriormente, através da venda de indulgências para financiar a construção daquela mega catedral, daquela mega basílica, a Basílica de São Pedro em Roma. Also die 19.000 Reliquien waren eine Sammlung, die zeigen sollte, dass es ein Heiltum ist, also eine Versammlung heiliger Gegenstände, die Heil bewirken können. Wer diese Reliquienausstellung besuchte, dem konnte Ablass von seinen Sündenstrafen zugesprochen werden. Es war also ein Mittel, diese Reliquien zu besichtigen, zur Heiltumsausstellung nach Wittenberg zu pilgern, um sich von seinen Sündenstrafen zu befreien. Es war eine Form des Ablasshandels. Und dies zeigt, dass man also nicht auf den Glauben an Christus mehr setzt, sondern die Verehrung von Relikten, Reliquien der Heiligen. Und da gab es ganz kuriose Dinge dabei, zum Beispiel natürlich ein Dorn aus der Krone Christi nach einem Pamphlet mit echtem Blut von Christus am Dorn. Dazu natürlich ein Stück Holz vom Kreuz, ein Stück Holz von der Wiege Jesu und auch ein paar Tropfen Muttermilch von der Jungfrau Maria. Dass dies uns heute kurios erscheint, ist klar. Os vendedores de indulgências se espalham pela Europa. E especificamente na Alemanha, um sujeito chamado Tetzel, ele é muito bom vendedor. E ele é bem articulado, ele é uma pessoa com uma capacidade de domínio da palavra extraordinária. Ele vai para o interior da Alemanha vendendo as bulas de indulgência.
E ele proclamava: assim que a vossa moeda cair no gasofilácio da igreja, as almas dos vossos parentes saltarão felizes do purgatório para o paraíso. E esse homem teve, obviamente, no meio daquela massa ignorante, especificamente na Alemanha, um grande êxito vendendo as bulas de indulgência. Só que o que Tetzel não contava era que o zelo de Martinho Lutero como padre, como paroquiano, sincero, devoto, profundamente piedoso diante de Deus, o confrontaria de maneira firme. E assim que essas pregações e esse comércio de venda de indulgências chega à região da Saxônia, e mais especificamente da cidade de Wittenberg, onde estava sediada a paróquia de Martinho Lutero, ele passa a confrontar e pregar contra isso. No século XVI, a Alemanha ainda não era um país unificado. Era parte do Sacro Império Romano-Germânico. Vários principados compunham o país e na Saxônia o príncipe Frederico o Sábio governava. E ele então convida o Dr. Martinho Lutero para assumir a igreja de Wittenberg como pastor, como padre e também como professor da Universidade de Wittenberg. Lutero afirmava que qualquer um que sinceramente chegasse diante de Deus, confessasse seus pecados e se apropriasse pela fé da absolvição de seus pecados, não tinha que pagar e não tinha ou não deveria comprar indulgência nenhuma. Ele acreditava piamente que o Papa não sabia dos abusos dessa venda de indulgências. Portanto, de uma maneira extremamente evangélica, bíblica, neotestamentária, Lutero passa a contestar a venda de indulgências. E nesse momento, então, tão extraordinário, Lutero, ao se levantar contra as indulgências, de maneira piedosa e sincera, ele, na verdade, é poderoso instrumento de Deus para que a primavera floresça de maneira extraordinária e definitivamente.